Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Estamos na nossa maratona no livro de Provérbios, estamos indo aí para a reta final, no 26º dia, no capítulo de número 26. E esse capítulo de hoje vai falar sobre 3 tipos de comportamento que prejudicam a vida pessoal e social. Esse livro de Provérbios é um livro voltado para quem deseja ter uma vida guiada pela palavra de Deus. Em todos os âmbitos, em todas as áreas. O livro de Provérbios é um livro inspirador, com conselhos, com despertamentos, com incentivo, com ânimo. É um livro de autoajuda emocional, espiritual, financeiro, no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. Então, ele vai abranger várias áreas das nossas vidas. E nesse capítulo de número 26, vamos ver esses 3 tipos de comportamento: o tolo, o preguiçoso e o enganador contencioso. O tolo, vamos abranger aí as suas atitudes, palavras e falta de discernimento. O preguiçoso vai falar sobre sua inércia e auto-engano. O enganador contencioso é aquele que cria conflitos com palavras falsas. O capítulo ensina como reconhecer esses comportamentos. Então, se você deseja reconhecer e receber um alerta para as consequências de conviver com esses tipos de comportamentos ou de agir, como eles, fique conosco até o final desse vídeo. Os versículos do 1 ao 12 vai falar sobre o tolo e a sua insensatez. Versículo de número 1. Como a neve no verão, como a chuva na cega, assim não convém ao louco a honra. Honrar o tolo é tão inadequado quanto neve no verão. A honra perde o valor quando é dada a quem não tem caráter. A palavra de Deus diz: dá honra a quem tem honra. A referência bíblica para essa palavra de dar honra a quem tem honra está lá em Romanos capítulo 13, versículo 7. A honra na perspectiva bíblica não é bajulação, é reconhecer o valor, o caráter e a responsabilidade da pessoa. E quem são os que têm honra segundo a Bíblia? Então vamos a alguns pontos em que podemos reconhecer essas pessoas que a Bíblia diz que merecem honra. Primeiro, os que temem a Deus, aqueles que vivem para agradar a Deus, não a si mesmos, aqueles que demonstram obediência na prática, não somente em palavras, pois sem temor de Deus não há honra duradoura. Segundo ponto, os que são ensináveis, esses são dignos de honra. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 9, temos o vídeo aí sobre esse capítulo. O versículo 8 e 9 vai dizer que o sábio, ele ama a correção. Aqueles que aceitam o confronto. Aqueles que aprendem com erros. Os que mudam quando necessário. A humildade, ela é sinal de honra. Terceiro ponto, de como podemos enxergar aqueles que são dignos de honra segundo a Bíblia. Os que produzem bons frutos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É necessário observar. Temos algumas áreas da nossa vida. Pessoas que são empreendedoras, por exemplo, pessoas que estão à frente de empresas, pessoas também que estão à frente da obra de Deus, nos ministérios. Eles precisam de orientação a Deus acerca da designar a função para cada um ali dentro daquele ambiente de trabalho, seja trabalho empresarial ou na obra de Deus. Então, esses pontos é muito interessante a gente identificar. Os frutos, é necessário ter bons frutos, ter uma vida coerente, testemunho constante, caráter aprovado no tempo. A honra se confirma na prática, não em discurso. Não adianta ter muitas palavras, saber falar bem, se não tiver um caráter, se não passar tal confiança. Quarto ponto para reconhecermos: os que são fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Em Lucas 16:10 diz: são aqueles que cumprem compromissos, aqueles que são responsáveis,
aqueles que inspiram confiança. Deus, ele promove quem é fiel. Quinto ponto para reconhecermos: os que servem, não os que se promovem. Existe a diferença entre quem serve e quem se promove. Quem quiser ser o maior, seja servo, diz em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Aqueles que não buscam palco, não almejam, fazem de tudo ali para ser visto pelo homem. Aqueles que não competem por posição. Aqueles que edificam os outros. Isso é bíblico. Na Bíblia, liderança é serviço. Tem pessoas que questionam sobre honrar. O equilíbrio bíblico faz toda a diferença, pois honrar não é idolatrar. Respeitar não é concordar com tudo. A submissão, ela não é cegueira. Até pessoas honradas, elas podem errar, e ainda assim, continuarem dignas de respeito quando há um arrependimento. Não dá honra a tolo nos protege. Dá honra ao justo fortalece a todos. A honra, ela sustenta o sábio, porém, a honra perdida revela o tolo. O tolo que recebe honra pode até ser, no início, ele se comportar como tal, mas uma hora ele se revela. Já ouviu uma frase que diz: quer ver quem realmente a pessoa é? Conceda-lhe algum poder. O caráter, ele é provado quando a autoridade é concedida. A honra revela o justo, o poder, ele revela o coração. Deus prova o coração antes de promover e revela o coração quando promove. Versículo de número 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem motivo não prospera. Palavras injustas não têm poder real sobre quem anda corretamente. Quando alguém recebe poder, influencia ou honra. Se já era humilde, torna-se mais servo. Se já era orgulhoso, torna-se mais autoritário. Se já era justo, promove justiça. Se já era perverso, usa o poder para benefício próprio. Poder remove filtros, não constrói caráter. Versículo de número 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. Assim como animais precisam de rédeas, o tolo precisa de correção firme. O tolo não aprende apenas com palavras suaves. Muitas pessoas acreditam que alguém muda quando recebeu autoridade. A Bíblia ensina o contrário. A autoridade funciona como um espelho. Quando uma pessoa recebe posição, liderança ou influência, o que estava escondido aparece. O que era controlado ganha liberdade. O coração passa a se manifestar sem filtros. A autoridade remove limites externos, revelando a essência interna da pessoa. A autoridade, ela não cria um reflexo. Ela apenas o torna visível. Versículo de número 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Não responda ao tolo segundo a sua loucura. Entrar no mesmo nível dele te torna igual a ele. Versículo de número 5. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Responda ao tolo conforme a sua loucura. Aqui o sentido é: responda com sabedoria para que ele não se ache sábio. Não é contradição. Os dois versículos ensinam discernimento sobre quando falar e quando se calar. Versículo de número 6. Como cortar o pé é beber e beber veneno. É mandar mensagem pela mão de um tolo. Confiar mensagem a um tolo traz prejuízo. Pessoas irresponsáveis não devem receber tarefas importantes. Versículo de número 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. O provérbio na boca do tolo é inútil. Sabedoria exige prática, não apenas palavras bonitas. Este provérbio usa uma imagem forte para ensinar uma verdade espiritual. As pernas do coxo que pendem frouxas. As pernas estão ali, mas não cumprem a sua função. Não sustentam, não conduzem, não ajudam a andar. Estão presentes, porém inúteis para o propósito.
é a ideia de forma sem função. Assim é o provérbio na boca dos tolos. O tolo, ele pode falar palavras sábias, ele pode transmitir uma aparência, pode citar provérbios, versículos, até mesmo conselhos, mas não vive o que ele diz. A sabedoria está na boca, não no coração e nem na prática do tolo. A sabedoria sem obediência, ela é inútil. Palavras corretas em uma vida desordenada perdem o valor. O problema não é o provérbio, ele é verdadeiro. O problema é quem o carrega sem vivê-lo. Esse versículo, ele reforça o tema do capítulo. Não dar honra ao tolo. Não confundir discurso com caráter. Não confiar em quem apenas fala bem. Versículo de número 8. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Honrar o tolo é como colocar pedra numa funda. É perigoso e sem sentido. Versículo de número 9. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O ensino na boca do tolo pode ferir. Ele usa verdades sem entendimento, causando danos. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis à primeira leitura, mas a ideia central é muito forte. Preciso que você fique atenta nesse momento. Se puder anotar, escrever, entenda bem. Como o arqueiro que a todos fere. Esse versículo refere-se. Um arqueiro que atira sem um alvo. Flechas lançadas ao acaso machucam inocentes. Falta de critério gera dano generalizado. É a imagem da irresponsabilidade perigosa. Assim é o que assalaria o tolo e o transgressor. Assalariar é contratar, dar uma função, dar um espaço para o tolo. Seja no ambiente de trabalho, numa empresa, seja na igreja. O texto, ele alerta contra empregar ou confiar tarefas a qualquer um. Dar responsabilidade a quem não tem caráter prejudica a todos, não só a quem erra. O ensino central desse versículo é: a falta de discernimento na escolha de pessoas causa danos coletivos. Colocar o tolo em posição é espalhar feridas. Não é neutralidade, é imprudência. A lição com Provérbios 26, esses versículos 6, o 8, o 1, fala bem claro sobre confiar mensagem ao tolo, traz prejuízo. Honrar o tolo é perigoso. O 1 fala que honra ao tolo é fora de lugar. O capítulo existe. Não delegue sem avaliar o caráter, sem observar os frutos. Não se analisa o fruto de primeira instância, do dia para a noite. Na liderança da igreja, no trabalho, ou na família mesmo. Não escolha pessoas só por necessidade, nem por amizade, nem por talento sem maturidade. O critério, ele protege vidas. Para nós mesmos, antes de aceitar uma função, se pergunte: será que eu tenho maturidade para isso? Ou vou ferir os outros? A sabedoria também é saber dizer ainda não. É esperar o tempo certo. Não é agir por impulso. Dizer sim no momento errado pode causar grandes prejuízos. Versículo de número 11. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. O tolo, ele repete a sua loucura, sem arrependimento. Os erros, eles se repetem. Versículo de número 12. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. O orgulhoso é pior que o tolo. Quem se acha sábio não aceita a correção. Pessoas que confiam excessivamente em si mesmo, que não se submete à correção, que rejeita conselhos, que julga-se acima dos outros. Ele não se vê como um aprendiz, mas como referência. Nós estamos nessa terra ainda. Deus nos deu a oportunidade de vida todos os dias. Ao amanhecer é um milagre. É uma oportunidade de fazer melhor, de melhorar. Né? Então, nós não estamos com autossuficiência. Nós precisamos buscar cada dia mais
uma melhora, buscar conhecimento. Não sabemos tudo. Nós não sabemos o suficiente. Sempre tem algo para aprender. Sempre vai ter algo que o meu próximo vai poder me fornecer que eu não saiba em alguma área da vida. Eu vou ter que aprender. Eu vou ter o que aprender. Entende? A maior esperança há no tolo do que nele, na pessoa orgulhosa. Isso é forte de propósito. O tolo, ele comum, ainda pode errar, pode sofrer consequências, pode aprender. Já o orgulhoso, ele não escuta, ele não muda e ele não se arrepende. É uma pessoa rebelde. A soberba, ela fecha a porta da transformação. O maior inimigo da sabedoria é o orgulho. Anote isso aí. O maior inimigo da sabedoria é o orgulho. Quem acha que sabe tudo não aprende nada. Por isso a Bíblia trata a soberba com tanta seriedade. Vamos ver alguns sinais de quem é sábio aos próprios olhos. Primeiro ponto, ele sempre tem resposta. Segundo ponto, nunca pede perdão. Terceiro ponto, despreza conselhos. Quarto ponto, espiritualiza seus erros. Cuidado ao dar honra ou autoridade a esse tipo de pessoa. Falamos no início, na introdução, que existem 3 tipos de comportamento que prejudicam a vida pessoal e social. Citamos quais são, já falamos sobre o tolo. Agora vamos falar sobre o preguiçoso. Nos versículos de número 13 ao 16. Diz o preguiçoso: um leão está a caminho, ou no caminho, melhor. Um leão está nas ruas. O preguiçoso, ele inventa perigos para não agir. Ele coloca desculpas exageradas, escondem medo e comodismo. Versículo de número 14. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele se move, mas não sai do lugar. Muito movimento, pouca ação real. Versículo 15. O preguiçoso, ele esconde a sua mão no peito e cansa-se até de levá-la à sua boca. A preguiça chega ao absurdo. Falta até esforço para o básico do dia a dia. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O preguiçoso, ele se acha mais sábio que os outros. O autoengano, ele é parte da preguiça. O trecho desses versículos vai descrever o preguiçoso como alguém que engana a si mesmo e tenta justificar sua inércia. Ele é medroso e desculpista, inerte mesmo com oportunidade. Ele é orgulhoso e autossuficiente. O capítulo todo alerta contra o toque da preguiça na vida prática. A preguiça não é apenas falta de esforço físico, mas também falta de responsabilidade, de disciplina e discernimento. Então vamos lá para algumas características do preguiçoso. Primeira, justifica sua inação com o medo imaginário, que está no versículo 13. Ele faz, mas não vai a lugar algum, que é o movimento inútil, que está no versículo 14. Ele evita esforço até no básico, versículo 15. A tarefa mínima, ela é demais. Autossuficiente e orgulhoso, versículo 16. Se acha sábio e acima de críticas. Resumindo, preguiça, inação, mas desculpa e orgulho. A preguiça, ela paralisa o crescimento pessoal, familiar e espiritual. Diferente do tolo, o preguiçoso, ele pode até entender a verdade, mas não age sobre ela. Deus, ele valoriza não só o conhecimento, mas também a aplicação prática da sabedoria. Você tem algum interesse em ouvir, um conteúdo acerca desse assunto, da preguiça, pois ninguém está livre, pode vir sobre qualquer ser humano que não for firme, não aceite que venha sobre sua vida, pois a preguiça, ela atua em várias áreas da nossa vida, tanto na vida espiritual quanto no seu cotidiano. Vamos agora para o terceiro e último comportamento, qual citamos, que é o comportamento do enganador contencioso, que estão nos versículos 17 ao 22.
Versículo de número 17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Meter-se em briga alheia traz problemas. Nem toda luta ela é sua. Refere-se a quem se mete em assuntos que não lhe dizem respeito. Gosta de criar confusão, dar opiniões sem ser chamado, ou alimentar brigas. Esse comportamento não gera solução. Ele gera apenas problemas. O intrometido repete erros alheios e acaba prejudicando a si mesmo e aos outros. Versículo de número 18. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Versículo 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Flechas são armas à distância. Elas atingem o alvo sem o atacante se expor. Metáfora de palavras. Palavras podem ferir profundamente. O perigo não é físico, mas espiritual, emocional e social. Algumas pessoas usam palavras como arma, sem considerar o dano que causam. Quem fala com intenção de prejudicar pode mentir, provocar ou distorcer. As palavras ferem como flechas, mas a pessoa se esconde atrás da brincadeira ou do discurso falso. Versículo de número 20. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo provocador, cessará a contenda. Esse versículo ele usa uma comparação prática e muito visual para ensinar sobre fofoca, conflitos e discórdia. Sem lenha, o fogo se apaga. Um fogo ele precisa de combustível para continuar queimando. Se você remove a lenha, ele morre sozinho. O conflito precisa de combustível para se manter ativo. A fofoca funciona como lenha no fogo da discórdia. Rumores, comentários maliciosos e falatórios alimentam brigas e mal entendimentos. Remover a fofoca acaba com a tensão da mesma forma que tirar lenha apaga o fogo. Conflitos são alimentados por palavras, especialmente maliciosas ou falsas. Intervenção sábia é remover rumores, fofocas e comentários destrutivos. O silêncio ou correção muitas vezes vale mais que falar. Palavras podem tanto incendiar quanto apagar contendas. Versículo de número 21. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem que provoca para acender rixas. Esse versículo continua a metáfora do fogo e da discórdia, reforçando o perigo de quem provoca conflitos. Versículo de número 22. As palavras do murmurador são as palavras do espancado, e elas descem ao mais íntimo do ventre. Este versículo usa uma imagem poderosa e concreta para mostrar o efeito da fofoca. Como guloseimas, palavras de fofoca parecem doces, atraentes, inofensivas. A pessoa pode até gostar de ouvir, porque satisfaz a curiosidade ou o ego. Porém, é uma armadilha disfarçada de prazer. Elas descem até o íntimo do corpo. A fofoca entra profundamente, afetando emoções e pensamentos. Elas podem gerar inveja, ciúmes, raiva, insegurança. Afeta não apenas o alvo, mas também quem ouve e repassa. Provérbios alerta, mesmo que seja docinha ao ouvido, é venenosa para o coração. A fofoca ela é sedutora, mas destrutiva. Enganosa como doce envenenado. Palavras maliciosas causam impacto profundo, afetam relações, reputação e confiança. Não devemos nos deixar envolver. Discernimento é necessário ao ouvir ou repetir rumores. A metáfora mostra que não basta não falar fofoca, mas também não se deixar enganar pelo prazer momentâneo de ouvi-la. Em um dos nossos vídeos do livro de Provérbios, nós falamos a respeito da fofoca, como evitar, né, como não dar ouvidos sem magoar, né, a pessoa que quer falar, né, que tem esse desejo alimentado de falar. Então temos aí disponível aí no nosso canal, também falando a respeito desse assunto.
tanto quanto a gente não dar ouvidos, quanto também a gente não alimentar esse desejo, né, de falar, né, de fazer fofoca em si. Versículo de número 23. Como vaso de barro coberto de pó de prata, assim são os lábios amistosos que ocultam um coração maligno. Pessoas que fingem amizade podem ser extremamente perigosas. O engano é comparado a fogo e vento, que espalham destruição rapidamente. Não se deve confiar apenas nas palavras ou em sorriso, na aparência. Observe as ações, observe os frutos. Versículo de número 24. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. O inimigo ou adversário muitas vezes esconde ódio por trás da gentileza. Quem odeia disfarça com palavras doces, mas no coração armas ciladas. Aparência e intenção podem ser completamente diferentes. Ensina discernimento, não confiar cegamente em quem sempre agradece demais ou elogia demais. Então tudo tem que ser na medida. Precisamos analisar e precisamos pedir a Deus discernimento. Versículo de número 25. Quando te suplicar com voz suave, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Quando fala suavemente, não creias nele. Mesmo palavras suaves, elas podem esconder intenções perversas. 7 abominações, que é a plenitude máxima. Sabedoria bíblica é julgar pelo caráter, não apenas pela boca. Versículo de número 26. Cujo ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Alguém pode mascarar seu ódio com cordialidade. Esse versículo ensina sobre hipocrisia. Não se deixe enganar pela aparência externa. Versículo de número 27. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. A ação maliciosa retorna para quem a pratica. É a lei da semeadura. Quem trama contra os outros, mais cedo ou mais tarde, sofrerá as consequências. Nesse versículo ensina que a justiça divina e moral é quem planta o mal, colhe o mal. Versículo de número 28. A língua falsa aborrece os que ela aflige, e a boca escorregadia causa a ruína. Esse versículo reforça que palavras doces podem esconder destruição. Fofoqueiros, bajuladores ou hipócritas podem causar grande dano. Sabedoria prática. Avalie a intenção por trás das palavras. Chegamos ao final desse capítulo de número 26. Quero agradecer você que permaneceu aí ouvindo desde o início, né? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é para acrescentar nas nossas vidas, né, esse conhecimento da palavra de Deus. Nós aprendemos nesse capítulo sobre o tolo, que é inconsciente, orgulhoso e teimoso. Nós aprendemos também sobre o preguiçoso, né, sobre a preguiça, que cria desculpas imaginárias, faz movimentos inúteis e sem resultados. Nós aprendemos também sobre o intrometido, né, o fofoqueiro, sobre pessoas hipócritas, enganadoras. Então, tudo que nós ouvimos, né, nesse vídeo é como alerta, como vigilância, como uma autoanálise interior, né, analisar os nossos comportamentos e pedir a Deus discernimento nas situações, no nosso dia a dia, aonde estivermos. Deus guarde o nosso coração, nos proteja, nos livre das ciladas, nos livre de pessoas com más intenções. Deus venha nos abençoar cada dia, abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus venha trazer e acrescentar aquilo que não foi entendido, compreendido, pois quem completa a obra é o Espírito Santo. Paizinho, te damos liberdade nessa hora, nesse momento, para que teu Espírito Santo, Senhor, venha operar em nós na maneira a qual nós precisamos, pois só tu sabes, Senhor, aonde precisamos da ação do céu em nossas vidas. Abençoa a vida de cada uma que está ouvindo, que permaneceu ouvindo a tua palavra, Senhor, que valorizou esse tempo precioso, Senhor, pois não é um desperdício, e sim uma bênção que o Senhor preparou para as nossas vidas.
Eu te louvo e te agradeço pela tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida.